Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem for assistir em outro horário. Bem-vindos a mais um Longe Talks. A gente está aqui, a Eli, eu e o Ricardo, para a gente falar mais sobre longevidade de diferentes vertentes. O Ricardo ele traz uma vertente mais olhado, com um olhar mais para o esporte, né, Ricardo? E então eu vou fazer minha audiodescrição para quem está nos ouvindo aqui. Meu nome é Jéssica Bran. Eu tô vestindo uma camiseta rosa que tem um laço no pescoço. Ela é um rosa, um tom pastel. Hoje eu acho que eu tô bem pastel, porque o fundo da minha da parede também em tons pastéis, mas em verde e em lilás. Eu tô com uma tiara, tenho cabelo escuro, ele é castanho escuro, ele tá um pouquinho abaixo do meu ombro. Eu tô com um brinco verde, não dá para ver direito porque o cabelo ele esconde um pouquinho. E hoje eu só passei um batonzinho assim. Minhas unhas estão vermelhas, porventura vai aí se destacar porque eu mexo muito minha mão. Mas agora eu passo para ele e para o Ricardo. Bom, Ricardo, mais uma vez, boa noite. Isso é sempre um prazer muito grande trazer esses programas e essas causas que nos inspiram, né? Na verdade, nos inspiram. Bom, eu sou uma mulher de 62 anos, pele branca, cabelos completamente brancos, né? Grisalhos, mas muito mais para o branco, na altura do ombro. Estou com uma camiseta preta, uso argolas prateadas e o meu fundo é o meu escritório, onde tem lá algumas partes brancas e a minha mesa de trabalho. Muito obrigado, Jéssica, Eliane, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Ricardo Leme, eu tenho 46 anos, eu sou branco, cabelos castanhos, estou utilizando um óculos preto, estou com uma imagem de fundo de uma parede verde, com alguns quadros, vestindo uma camiseta preta, com o logotipo da Walking Football Brasil, que é a organização que eu represento. E eu agradeço demais o convite, né, e a oportunidade de poder dividir um pouco da nossa organização para vocês, e agradeço muito o convite, Eliane e Jéssica, e estou à disposição para a gente fazer um bate-papo bacana e falar um pouquinho sobre a modalidade, enfim, estou aqui para a gente trocar bastante. Aproveitar então o ensejo aí, Ricardo, e eu vou falar hoje, eu vou copiar ele numa frase que ele sempre fala, assim, eu quero que você, Ricardo, fale quem é o Ricardo, né? Qual que é o propósito do Ricardo, muito além da profissão. Acho que o Ricardo enquanto pessoa, né? Falar o Ricardo pelo Ricardo. Bom, muito bom da gente parar, pensar e falar um pouco sobre a gente, né? É tão comum a gente contar a trajetória da gente, né? Mas eu acho que o Ricardo, eu sou um rapaz, né, idealista, acredito demais no impacto social positivo, isso permeia tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, não tem como elas estarem desconectadas de alguma maneira. Eu venho de uma trajetória olhando há alguns anos, há pelo menos uma década, para a responsabilidade social e desenvolvimento social, impacto positivo na vida das pessoas, e isso muito motivado por um interesse pessoal de acreditar que o mundo pode ser melhor, né, de que o mundo pode ser mais inclusivo, mais diverso. E eu venho do interior de São Paulo, moro em São Paulo há pelo menos 20, quase 22 anos, sou apaixonado por essa cidade, gosto muito de música brasileira em especial, e me conecto muito com a causa da longevidade. Eu acho que ela também permeia muito a minha forma de pensar e de me colocar no mundo. Eu queria muito, né, que você contasse um pouco do dia a dia desse programa incrível, né? E como é que as pessoas despertam para isso? Liane, é muito bom a gente, né, estar num programa como esse e poder contar um pouco sobre a Walking Football Brasil. O Walking Football, pensando literalmente, é uma modalidade
de um futebol que se joga caminhando, num sentido literal mesmo, é um futebol em que não é permitido correr, e obviamente ele traz aspectos muito mais inclusivos se comparado com o futebol convencional. É uma variante do futebol que nasceu na Inglaterra desde 2011 e se popularizou pelo mundo a partir de 2014. Nós conhecemos essa modalidade em 2018 e nos aproximamos dessa federação inglesa, que hoje é quem cuida dos aspectos de governança da modalidade, no processo de difusão desse esporte no mundo, e nos tornamos a organização oficial de desenvolvimento da prática no Brasil. Falar de walking football, do seu processo de introdução e da maneira como ela vem se desenvolvendo, para a gente é bastante interessante, porque, primeiro, a gente está falando de um aspecto de país que não pode ser comparado ao resto do mundo. A gente não simplesmente pegou o conjunto de regras que existe na Inglaterra e replicou o conjunto de regras sem olhar para a heterogeneidade da população 60 a mais. A gente está falando de um modelo completamente diferente do modelo inglês no aspecto de acesso à saúde, né? Aqui a gente tem grandes desafios ainda quando a gente está falando de saúde pública, diferente do modelo inglês, onde saúde pública é uma das melhores do mundo, né? Então, compreender essa característica da população 60 a mais é o que nos norteou para o desenvolvimento da modalidade. E aí eu trago alguns elementos que fazem muito sentido no processo de introdução do esporte. O primeiro era compreender como desenvolver essa prática a partir de duas maneiras, Jéssica e Eliane. Era a gente olhar tanto para o esporte oficial, competitivo, né, que existe e que olha para times que vão participar de campeonatos de maneira federada, né, com jogos divididos por faixas etárias, por gênero, e que isso é o que acontece na maior parte do mundo, mas a gente abriu um leque super importante no desenvolvimento da modalidade no Brasil, que é o que a gente chama de esporte para a vida, né? O esporte de participação e lazer, aonde eu integro pessoas de diferentes idades, né? E de diferentes gêneros. Então, eu tenho times mistos sendo desenvolvidos em núcleos de convivência da pessoa idosa ou em parceria com secretarias municipais de esportes de vários municípios da região metropolitana, agora indo para outros estados, e olhando para uma prática muito mais inclusiva, né? Trazendo quem nunca jogou futebol para o esporte, trazendo as mulheres, e eu repito isso todas as vezes, é extremamente importante. Há um equívoco no futebol brasileiro, porque as mulheres ficaram proibidas de jogar futebol até 1979. Então, muitas dessas mulheres maduras estão experimentando o futebol pela primeira vez, jogando walking football, né? Isso eu acho que é a maneira como a gente olhou para introduzir esse esporte efetivamente no Brasil. Isso, para a gente, é um ganho muito significativo, Eliane e Jéssica. Tem grupos heterogêneos, não só de homens e mulheres de gênero, mas tem de gerações. Eliane, é muito bacana a gente falar em intergeracionalidade, porque o walking football é uma modalidade que permite intergeracionalidade. A gente desenvolve várias ações, atividades, né, alguns eventos, em que realmente a gente mistura gerações, mistura avós e netos jogando juntos, mistura pessoas de diferentes idades, justamente porque a gente começa a compreender de uma maneira empática como é jogar este futebol caminhando. E é divertido e, ao mesmo tempo, contribui efetivamente para que haja uma interação, um engajamento. A gente ama a agenda do Dr. Alexandre Kalash, né? Traz ela como uma transversal para a aplicação da metodologia da Walking Football. Participação social, ela está presente dentro dessa agenda dos pilares do envelhecimento ativo. Então, quando a gente traz a prática de forma intergeracional e eu coloco a pessoa idosa como protagonista dentro desta prática, eu estou permitindo que esta pessoa tenha um ambiente de socialização, de participação social ativa, né, e trazendo efetivamente o núcleo familiar, muitas vezes conectando pessoas de diferentes gerações nessa prática. É muito legal o que você traz, Ricardo. E assim, quando você fala, eu penso bastante
Acho que a gente até já conversou sobre isso, quando você fala a questão da inclusão, né? Hoje, uma das vertentes que eu costumo olhar justamente por conta do meu doutorado é o pessoal envelhecendo com síndrome de Down. E aí eu vejo o quanto que o esporte ele muda, realmente, ele muda, ele modifica todo o curso da vida dessa pessoa que iniciou aí a atividade física quando era mais jovem. Então, são pessoas muito mais desenvolvidas, são pessoas que têm muito mais oportunidades justamente porque elas tiveram esse ganho que a gente sabe que o exercício físico ele traz para a parte cognitiva também. E aí você tem essa inclusão também em relação ao grupo que vocês trabalham hoje? Jéssica, é bacana olhar por esse prisma, né, da inclusão, de trazer pessoas para dentro da prática, né, olhando individualmente apesar de uma atividade coletiva, né, é bem importante a gente sinalizar isso. O esporte, como o futebol, é uma atividade coletiva, mas o processo de acompanhamento é individualizado. Quando eu vou para núcleos de convivência da pessoa idosa, esse é um exercício que a Walking Football vem trabalhando bastante, que é o de não impedir que ninguém pratique esta modalidade. Então, eu tenho muitas vezes pessoas com comorbidades, muitas vezes com dificuldade, mobilidade de locomoção. Eu tenho pessoas que acabaram de voltar de um quadro clínico, como um AVC, e está ali num processo de reabilitação, e ela pode participar efetivamente da modalidade, justamente para que a gente olhe para este grupo e trabalhe o desenvolvimento da prática de uma maneira individualizada. Então, toda vez, isso está na nossa metodologia, que eu introduzo um núcleo desse esporte de participação, desse esporte para a vida. A primeira etapa metodológica para o desenvolvimento da prática de walking football naquela localidade é a avaliação de contexto, né? E quando eu falo de avaliação de contexto, que eu chamo de sinergia dentro da nossa metodologia, é justamente compreender o grupo que chega. Então, é entender quais os níveis de saúde, entender exatamente qual a expectativa do grupo que chega, fazer as avaliações iniciais para compreender equilíbrio, agilidade, força nos membros superiores e inferiores, porque isso é parte do protocolo de acompanhamento trimestral da modalidade do praticante, né, ou da praticante. Para a gente é extremamente importante esse olhar. A gente vem dialogando com o Revivendo Memórias, né, a gente desenvolveu algumas ações ao longo da pandemia, durante o período de 20 e 21, levando algumas atividades à distância. O Revivendo Memórias ele nasce dentro do grupo de neurologia cognitiva do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e ele tem um trabalho bastante fortalecido com pacientes com Alzheimer, né? E ele trabalha memórias afetivas do futebol para trazer esses pacientes e desenvolver uma ação mais próxima, acompanhada. E a gente dialoga bastante com o Carlos Chechete, do Revivendo Memórias, para poder introduzir também parte dessa metodologia nas atividades que acontecem dentro de Walking Football. Então, eu acho que a gente vai para um novo caminho de olhar para esse processo de inclusão, de acompanhar o desenvolvimento dessa prática, e é importante sinalizar isso. Quando eu olho para fora do mundo, para o mundo, para outros países, né, a gente vê a prática acontecendo no formato de competição, porque, inclusive, ela é mais fácil de você desenvolver, porque você pega pessoas que jogaram futebol uma vida inteira e permite que elas continuem jogando futebol no processo de envelhecimento. Não que isso seja menos importante, isso também tem sua importância, a gente valoriza a importância das pessoas que não puderam continuar na prática e hoje têm possibilidade de jogar, mas quando eu olho para este campo diverso, isto dá mais trabalho, isto tem, entenda que para a gente trabalho é o que nos movimenta, não é nada ruim, mas isso é o que nos motiva, é o que nos faz acordar diariamente, é compreender exatamente essas diferenças. E eu acho que a gente entra numa fase nova, a gente vai iniciar um projeto de pesquisa com a Universidade Federal do Espírito Santo, para poder compreender o desenvolvimento da prática e os ganhos que ela pode ter no seu cotidiano,
e a gente está aberto a ampliar esse olhar de pesquisa, porque eu acho que a academia nos traz bastante conhecimento e profundidade para olhar para o desenvolvimento da prática e, quem sabe, olhar para grupos específicos de populações minorizadas ou de populações com algum tipo de morbidade. Isso, para a gente, é extremamente importante no desenvolvimento da prática no país. E, Ricardo, como é que o projeto, ele é um projeto social, certo? Como é que ele se sustenta? Jéssica, hoje a gente é uma organização de sociedade civil, como você bem colocou, e a gente, por ser uma organização da sociedade civil, a gente tem caminhos de buscar apoio por meio de responsabilidade social de empresas, e é este o caminho que a gente vem adotando no desenvolvimento de núcleos em diferentes municípios. Hoje eu tenho projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte Federal, e quase todos eles já com recursos captados com a iniciativa privada. Hoje, felizmente, a gente tem vários parceiros dentro da organização que viabilizam esses núcleos em diferentes localidades, e isto é um caminho cada vez mais crescente, mas a gente entende que há um desafio na sociedade, no investimento social privado, por parte das empresas, em compreender a população idosa como um público prioritário para o investimento social dela. A gente ainda tem um olhar bastante jovem-cêntrico quando a gente está falando de responsabilidade social, porque as empresas acabam aportando ou direcionando recursos para causas de criança, de juventude, de geração de renda, o que não em hipótese alguma, menos importante. Isso é muito importante a gente ressaltar. Que bom que as empresas fazem esse tipo de investimento e não é uma concorrência de investimento, mas é importante que elas também olhem para o processo do envelhecimento humano e a importância que a população idosa tem na hora de olhar para projetos que geram um impacto positivo dessa maneira, né? Nossa, perfeito, Ricardo, acho que temos muito que aprender com você, muito que trocar com você. Eu acho que é muito bacana esse trabalho que você faz aí. Por minha parte, eu só tenho que agradecer, né, Ricardo? Eu acho que a gente pode depois conversar sobre isso, né, fazer algumas conexões que a gente pode levar para empresas, principalmente nesses cursos e nesse olhar, né, de partir da prática para a formação conceitual dessa interação. E aí eu quero agora, Ricardo, que você dê assim uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, passar em algumas palavras, o que você gostaria de deixar como mensagem, como um legado a partir daqui? Primeiro, super obrigado, Jéssica e Eliane, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Obrigado quem está em casa, acompanhando, assistindo aqui junto conosco, né? E o que eu diria é possível que a gente construa no processo do envelhecimento, ao longo da longevidade, atividades que permitam que as pessoas tenham momentos de lazer que possam efetivamente contribuir para o seu bem-estar físico e emocional, né? A gente tem que desmistificar o olhar de que uma pessoa envelhece, ela não pode jogar futebol. Ela pode jogar futebol, ela pode fazer inúmeras coisas, e eu acho que o papel de organizações da sociedade civil, o papel das pessoas 60 a mais, vários especialistas, a gente está conectado por alguns grupos ligados ao envelhecimento, nós somos atores sociais importantes para fazer com que a sociedade enxergue a população 60 a mais com o valor que ela precisa, né, com o respeito que ela precisa. Eu acho que esse é o maior recado que a gente deixa quando a gente olha para o Walking Football, é olhar o campo das impossibilidades, né? As pessoas entendem que elas não conseguem e a gente tem que pegar esse campo das impossibilidades e ressignificar, trazendo para elas oportunidades de desenvolver aquilo que elas imaginavam não poder fazer, como a prática de futebol. A gente tem pessoas incríveis aí que se reconectaram a uma atividade física a partir da prática de uma modalidade como essa. Isso para a gente é o que nos faz todos os dias acordar com uma energia absurda, um propósito gigante, né, acreditando que isso faz sentido na vida das pessoas. E Jéssica, se me permite, Jéssica e Eliane, eu queria deixar o site da organização, de repente,
para que as pessoas possam acessar, se tiverem interesse em se conectar com a gente, tem um canal de WhatsApp, é possível encontrar o telefone através do site da organização, é o www.wfb.org.br. Ali a gente fala um pouco desse aspecto metodológico da organização e a gente também traz notícias como o processo que vai ser de desenvolvimento, de chamamento público para a formação de professores, para a formação de novos núcleos. Quem tiver interessado pode se conectar com a gente. A gente vem construindo uma rede bastante poderosa de fortalecimento da modalidade no Brasil.